Com uma certa frequência, eu recebo mensagens assim: Thiago, eu gostaria de ter o nível do seu inglês. Ou, caramba, se eu tivesse o nível do seu inglês eu já estaria satisfeito. Calma, você não tem que estar satisfeito com o nível do meu inglês. Vamos entender isso aí. Fala turma, beleza com vocês? Hoje eu vou falar sobre esse assunto aí, então se você curte os vídeos aqui do canal, se você assiste os vídeos, dê like aqui no vídeo, porque sempre ajuda a avaliação de vocês. Eu não sou um canal grande aqui, eu não vendo curso, eu não ganho dinheiro com isso, então a avaliação de vocês aqui é importante para ajudar que o YouTube recomende o vídeo para chegar a mais pessoas. Então dê o seu like aí que é muito importante. Indo direto para o assunto do vídeo, com certa frequência eu recebo essa pergunta da galera falando que gostaria de ter o nível do meu inglês. E sendo bem sincero aqui, você não tem que ter o nível do meu inglês e eu também não quero ter, nem quero continuar com o nível atual do meu inglês, eu quero evoluir ele. Isso é um fenômeno que acontece com a galera que está começando a estudar inglês ou que tem um pouco tempo de estudo de inglês. Acontece o seguinte, quando você não tem muito domínio do inglês ou está estudando, sei lá, tipo uns 6 meses ou 8 meses, e aí você escuta alguém falando inglês ou conversando inglês e você fala, uau, caramba, essa pessoa ela é fluente, ela fala, domina o inglês, ela fala muito bem, soa muito bem o inglês dela pra mim. E aí você fica pensando, poxa, eu queria ter o nível do inglês dela. Isso já aconteceu comigo. Eu tenho uma história aqui pra contar pra vocês. Eu acho que eu nunca contei em vídeo, eu já respondi, mas eu nunca falei em vídeo, então eu vou falar aqui. Mas antes disso, eu quero dizer que isso é normal. Quando você vê alguém falando inglês e você não conhece muito do inglês, você fica achando que aquela pessoa já é fluente no inglês e que você gostaria de ter o mesmo nível dela. E no meio desses comentários aí, surgiu até uma brincadeira de que eu já sou fluente no inglês, já sei inglês, mas continuo gravando vídeos aqui fingindo que eu tô aprendendo. Mas obviamente que essa é uma brincadeira. A maioria das pessoas que tem inglês melhor que o meu consegue sim perceber que o meu inglês ainda não é tão bom assim. Até mesmo quem tá no mesmo nível de inglês que eu consegue ter esse feeling e perceber aonde tô bom no inglês e onde eu tô ruim ainda. Isso é muito curioso. Eu vou contar uma história aqui que aconteceu comigo e é muito interessante você perceber esse processo inteiro do aprendizado do inglês. Obviamente eu não vou citar nomes aqui, mas tem a prima de um colega meu que ele sempre falou pra mim assim, a minha prima ela é fluente em inglês, ela sabe bastante inglês. E eu acreditei. Então, um certo dia a gente tava jogando videogame, RPG, e como vocês sabem, a maioria dos games é tudo em inglês. E aí a prima dele tava lá e a gente pediu pra ela traduzir uma parte pra gente entender o que tinha que fazer no jogo, e a gente não sabia. E isso foi mais de uns 5 anos atrás, faz bastante tempo. E aí ela pegou e leu aquela frase em inglês, ela leu em inglês e depois traduziu pra gente. Na hora que eu vi isso, eu fiquei impressionado. Eu falei, caramba, que legal, eu queria ter o mesmo nível de inglês dela. Foi esse o meu sentimento, eu achei muito legal. Ela lê inglês, falando inglês, depois traduzindo pra gente. Eu achei muito legal aquilo. E essa foi a minha sensação. Eu pensei, poxa, eu queria ter o nível de inglês dela. E aí eu percebi, ela é fluente. Pra mim, eu vi aquilo ali, eu falei, nossa, ela é realmente fluente no inglês. E aí, beleza, naquela época eu não sabia praticamente nada de inglês, só as coisas básicas da escola, igual you, what's your name, essas coisinhas bem básicas. E aí o tempo foi passando e eu resolvi estudar inglês por conta própria, como vocês já sabem aqui no meu canal. E aí, mais recentemente, não tão recentemente assim, na véspera do ano novo de 2018 pra 2019, eu encontrei essa menina novamente e aí a gente tava na casa da mãe desse meu colega. E aí a prima dele virou e falou assim, nossa, o Thiago tá falando bastante já, ele tá bêbado. É que eu sou uma pessoa tímida e mais ou menos quieta, e também pelo fato de que eu sou fraco pra bebida, qualquer coisa já me deixa um pouco alegre. E aí numa brincadeira pra provar pra ela que eu não tava bêbado, eu falei a seguinte frase, eu falei, I still able to talk in English. Era pra dizer assim, eu ainda sou capaz de falar inglês, mostrando pra ela numa brincadeira que eu não tava bêbado. E aí aconteceu uma coisa muito interessante, ela virou e falou assim, eu entendi a sua frase por contexto, mas eu não entendi essa palavra, able to. Aí nesse momento que ela falou isso, eu pensei dentro de mim, caramba, como é que ela não sabe a tradução de able to? Não é uma palavra difícil, não é uma palavra complicada, é mais ou menos uma palavra comum, corriqueira. Você ouve essa palavra com uma certa frequência, não é uma palavra tão difícil assim pra ela que é fluente em inglês não saber. Obviamente eu pensei isso dentro da minha cabeça, não falei isso pra ela. E aí eu expliquei o que significava essa palavra, ela já tinha entendido por contexto, mas eu explicando a palavra ela entendeu por completo agora. E ela me respondeu em inglês também. Eu não lembro agora exatamente quais foram as palavras que ela utilizou, ou as frases, mas eu lembro da seguinte sensação, eu percebi que ela estava tendo dificuldade para criar as palavras, criar as frases em inglês. E aí eu pensei dentro de mim novamente, poxa, se ela é fluente em inglês, por que ela está tendo tanta dificuldade para construir as frases em inglês? Se ela é fluente, deveria ser um pouco fácil, né? Na verdade, deveria ser fácil para ela falar inglês. E obviamente que eu não tô julgando o inglês dela, mas naquele momento eu percebi, poxa, eu tenho a sensação que ela não é fluente em inglês. Ela deve ter um nível intermediário aí, mas fluente pelo nível que eu sei de inglês. Quando você estuda inglês, você vai pegando o feeling de perceber qual mais ou menos é o nível das galera que estuda inglês.
E aí naquele momento eu comecei a perceber que ela não era fluente mesmo em inglês. Ela tinha um inglês mais ou menos intermediário. E essa que é a grande sacada. Como vocês podem perceber, quando eu não sabia nada de inglês, eu vi ela falando inglês, eu falei, uau, ela é fluente em inglês, ela sabe muito de inglês. E aí depois de um tempo, eu estudando inglês, eu fui ver ela falando novamente, eu percebi que ela não era fluente em inglês. Ela tem um bom nível de inglês, mas fluente ela não é. Então é exatamente isso que acontece aqui no canal também. A galera que tá começando a estudar inglês, ou já tem um certo nível, mas não sabe muito inglês ainda. E aí elas me veem e ouvem falando inglês aqui e acham que eu já sou fluente em inglês ou tenho um alto nível. Não é verdade, eu sou muito honesto aqui. Quando eu tiver um bom nível de inglês, eu vou falar, ó, eu alcancei um bom nível de inglês, eu acho que isso aqui é suficiente pra mim, então o meu nível de estudo eu vou diminuir, eu vou só manter o meu nível de inglês. Então pra galera que vê eu falando inglês e acha que eu falo muito bem, eu não falo muito bem. Quem tem o mesmo nível de inglês que eu consegue perceber isso. Obviamente quem tem um nível maior consegue perceber isso mais facilmente ainda. Então esse tipo de coisa é muito legal no aprendizado de idiomas. Quando você vê uma pessoa que você achava que era o uau de inglês, você achava que era no máximo, que você ia demorar anos pra alcançar o nível dela, mas se você continua estudando devagarzinho todos os dias, você vai percebendo que o seu nível vai aumentando de inglês. E se a pessoa não estudar, você alcança ela e até mesmo passa. Isso é muito legal. E é isso que eu quero pra vocês aqui. Não se baseiem no meu nível de inglês. Não tente alcançar o meu nível de inglês. Tente ultrapassar o meu nível de inglês. Porque eu quero ultrapassar o meu nível atual de inglês. Quero continuar sempre evoluindo aqui. E é o que eu quero pra vocês também, beleza? Então é isso aí. Eu sei que teve a galera falando que eu já sabia inglês, que eu já era fluente, que eu deveria trocar o nome do canal. E surgiu até um outro assunto, que o que eu vou fazer depois que eu ficar fluente no inglês. Na real eu ainda não sei, só tenho algumas ideias aqui. Isso é assunto para um outro vídeo que eu vou falar aqui pra vocês, mas não agora. Esse vídeo aqui era só pra explicar essa situação pra vocês aqui. Que acontece mesmo, é normal, aconteceu comigo, como vocês podem ver. Então é isso aí, galera. Se vocês gostaram dessa história aqui, se vocês gostaram desse vídeo aqui, não se esqueçam de sua avaliação, é muito importante, de verdade mesmo. E é isso aí, vamos continuar estudando inglês, sempre evoluindo, e até a próxima.